Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Esses dias eu postei o pós-jogo muito cedo, porque eu queria já dar um rolê rapidinho com a patroa. E um cara falou, Fael, é isso aí, o horário de pós-jogo é esse, logo depois da partida que eu fui pegar um hamburgão. Hoje foi meu dia de dar o rolê depois do jogo. Fui pro barreiro, descansei e agora 12 e pouca da manhã gravando o pós-jogo, porque eu falei para os meus amigos, falei para a patroa, onde vocês quiserem ir, eu tô, o que vocês quiserem fazer, eu tô aí, porque hoje eu tô nas nuvens, eu tô muito feliz, porque quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que Faelzinho tava doido para ganhar esse Campeonato Mineiro. Ano passado foi o Campeonato Mineiro que eu mais gostei na minha vida, superando aquele da despedida do Marques, uma pré-despedida do Marques, e porque foi um roteiro muito legal. Um Galo que começou perdendo 2 das 3 primeiras rodadas, deu a volta por cima, abre 2-0 no primeiro jogo da final, toma um empate, começa a perder no segundo jogo da final, vira para conquistar um pentacampeonato mineiro. Então esse hexacampeonato mineiro ele pode ganhar ares de um estadual muito emocionante por causa do roteiro do Galo usar o sub-20, voltar a empatar o primeiro jogo no retorno dele, ficar na lanterna do grupo dele, conseguir uma classificação de última hora e quem sabe, não tem nada garantido, eu tô falando assim, numa hipótese de título, ser um título muito emocionante. Uma coisa é certa, estadual agora na reta final é lá na KTO, kto.bet.br, se prepara porque vem show essa semana de odão, de chance extra. Pode se preparar para você se divertir muito lá na KTO, sempre de olho na aba promoções. O caminho da felicidade é lá, o segredo é lá. O link está fixado aqui no primeiro comentário, kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. Turma, é basicamente isso. Fael, você que é novo aqui no canal, sempre tem gente nova passando. Se tornou mundial o Campeonato Mineiro só hoje para você? Que bom que a gente tem um fã de carteirinha do pós-jogo, como lá no Barreiro, que a turma tá, vai embora para casa gravar. Porque lá atrás, quando o Galo estava praticamente eliminado, eu falava, galera, eu gosto de ganhar estadual. Existe o discurso, e eu entendo o sentido dele, de que estadual é a pré-temporada, de que não tem que estressar. Eu entendo o raciocínio de quem está querendo explicar, mas ele é um termômetro. Comparando com a base é para formar jogador ou é para ganhar título? É para formar. Mas se está todo só campanha ridícula e tal, é um termômetro do que pode estar errado alguma coisa por lá. O Campeonato Mineiro, se você começa bem, ele pode ser um termômetro. Tudo bem, o Botafogo, 2 anos, ele esqueceu o estadual, conseguiu dar a volta por cima. Mas você tem 1 milhão de exemplos, porque tem gente que pega só o exemplo aqui para pegar aqui um exemplo, te dar aqui, ó. Mas você tem 1 milhão de exemplos de times que já mostravam alguma coisa e conseguiram uma regularidade, uma estabilização sem turbulência no restante da temporada e foi bem ali também, né? Começou já o brasileiro bem porque vinha bem de um estadual e aí você tem N exemplos em toda a história e por isso esse é um dos fatores que me fazem gostar demais do estadual. Além de tudo, por estudar a história atleticana, saber das nossas raízes de Minas Gerais, Clube Atlético Mineiro, que cita Minas Gerais mesmo. Lá atrás, também, desde o início da história do Campeonato Mineiro, já tive a honra, o prazer de ser voluntário para limpar as taças do estadual lá no início da década, né, algumas históricas, como a que a gente goleou o Cruzeiro em 1927. Antigamente tinham regras diferentes para você ficar com a taça. A gente procura imagens, até algumas taças assim, porque seja América, Atlético, Cruzeiro, às vezes um diretor levava uma taça para casa um dia, nunca mais voltava com ela, então muita taça se perdeu com o tempo, mas eu sempre gostei de estudar a história de futebol em Minas Gerais, do Galo, da identificação dele com Minas Gerais. Eu gosto muito de Campeonato Mineiro e quero que o Galo seja hexacampeão, porque era gostoso demais quando eu estudava a história do hexacampeonato mineiro ali, e hoje eu posso, quem sabe, o Galo está perto de viver, mas perto que eu falo por estar na final e não por ter vantagem contra o América. Eu vou pregar muito respeito esse tempo todo. E para quem é novo no canal,
O Fael brincou muito no Twitter esse tempo todo, eu sou muito xingado, galera, vocês não têm ideia. Eu vejo jogador postando as ameaças, os xingamentos, vocês não têm ideia que chega nas mensagens por Twitter e por Instagram. Mas as brincadeiras ficaram lá no Hotel Sport, a gente vai ter muita brincadeira segunda-feira, aqui vai ser realmente o papo sério. Vamos lá. Existe a chance de o Galo entrar de salto alto nessa final do estadual, pelo fato de estar na Série A, o América não, pelo fato da imprensa bajular mais o Atlético pelos nomes que tem nos próximos dias. E eu vou pegar como referência o jogo contra o Tombense, as duas partidas. Em algum momento vocês viram o Atlético, mesmo com a vantagem de 2, 3 ou 4 gols, abdicando do jogo? Não. Eu confesso que por diversos momentos no passado eu vi o Atlético com esse comportamento. Mas nós temos um treinador extremamente pessimista, medroso, receoso, e eu acho que isso joga a favor do Galo nesse momento. Estava assistindo o jogo no Bar do Salomão hoje, virei para o Luiz Felipe e falei, cara, se parte da torcida fica achando que vai ser uma final tranquila por ser o América, a sorte é que nós temos o Cuca, que vai chegar lá no CT e falar, né, a final é perigosa, né, porque é o América que está com o coração, o América é um time muito organizadinho, né, e graças a Deus é o Cuca que não vai deixar atenuar, amenizar o clima de decisão lá na cidade do Galo, porque se fosse um treinador, não estou falando comparando com X ou Y em nome de treinadores, estou falando do Cuca, que o Cuca é um cara que é realmente assim, do cara que acha que tudo vai dar errado, é melhor me prevenir porque tem a chance de dar errado. Eu acho que essa vibezinha do Cuca aí vai dar uma balançada lá no vestiário. Eu não espero salto alto do Atlético, porque não aconteceu nem quando estava de 3, 4 gols de vantagem contra o Tombense, né? E o América, que é um América diferente em 2025, né? Ele conseguiu se desprender de algumas peças que estavam lá nos últimos anos. Acho que o América se movimentou muito mal no mercado desde o último ano dele na Série A para cá, porque entrou muito dinheiro em algumas negociações, percentuais de vendas de ex-atletas, e ele inflou demais o elenco com muitos atacantes que poucos agregavam para valer. Contratou Vinícius do Goiás, o Jacaré, mas esse ano ele parece que resetou o PlayStation. Ele perde Felipe Azevedo, perde Juninho, né? Ele perde algumas peças que o Alê, não me lembro se o Alê está lesionado, né? Não tem aparecido. Ele perde a base do time que vinha jogando, traz até um novo goleiro, que os goleiros têm sido dor de cabeça lá. Eu gosto muito de ver o América jogar, eu sempre acompanho os jogos do América, repito, o Fael até acompanha os jogos de Atlético Cruzeiro até para preparar as brincadeiras do Hotel Sport, mas eu gosto de assistir futebol e eu gosto de assistir jogos do América há muitos anos, muito antes do Hotel Sport. E esse ano, cara, acho que surpreende até o torcedor do América. Aí se tiver algum torcedor do América assistindo, vai falar, me surpreendeu nada, eu sabia que esse time ia chegar na final. Cara, era um time que poderia ficar facilmente de fora da semifinal do Campeonato Mineiro. Perde o lateral direito, o Matheus, que talvez fosse a peça de mais qualidade do time, e por isso se despediu da equipe precocemente na competição. O América até improvisa ali, depois contrata o Mariano, mas o Mariano ainda não foi titular, entrou apenas alguns minutos. Uma passagem rapidinha, viu, gente, no time do América. Ele traz esse menino, gente, eu não guardo o nome dele de jeito nenhum, Romualdo, Amarildo, eu não guardo o nome dele, do cabelinho descolorido lá, que era do Vasco, né? O Jonathan só tem contrato até o meio do ano. É um time que está em formação e o Campeonato Mineiro pode ser muito perigoso para ele, porque ganhando o Campeonato Mineiro ou mesmo chegando na final pode dar aquela sensação para os dirigentes que não precisa se reforçar tanto assim, mas o América precisa se reforçar muito, muito, muito mesmo para a Série B se quiser o acesso, apesar de ter um grande treinador. Vou deixar para falar mais do América no final do vídeo, mas é importante a gente destrinchar assim. Fala do Galo, nós vamos falar muito Galo, mas é importante a gente destrinchar um pouco o nosso rival da final do estadual, né?
Um cara que joga muita bola lá mesmo, que é o Benítez, né? O torcedor fica, pô, agora volta, ele volta de lesão, depois sentiu de novo, foi pro banco, começou a entrar no segundo tempo, conseguiu ser titular, mas cansou rápido, mas é um cara muito habilidoso, né? É a resistência de habilidade, de técnica apurada mesmo, assim, diferenciado no time do América. Qual que foi o diferencial para o Galo conseguir voltar da pré-temporada nos Estados Unidos e fazer o impossível? Porque empata com a América, o Betim com uma pontuação maravilhosa, então bem se pontuando muito e até o Berlândia pontuando bem. Tudo isso no grupo do Galo, nesse novo regulamento do Campeonato Mineiro. Novo não, porque tem um tempinho, né? É um treinador que vive 24 horas na cidade do Galo. Eu pude visitar a cidade do Galo outro dia, vou uma vez por ano lá, depois da pandemia que não há mais a visita da imprensa, eu sempre vou entregar o troféu Tele Santana, antigamente era lá na parte no teatro onde fica a base. Esse ano eu voltei para a sala de imprensa, foi muito gostoso, uma sensação muito gostosa, mudou um pouco lá. E a gente conversa aqui e ali, eu postei entrevista aqui no canal com o Hulk, com o Everson, ainda tem, vou postar Alan Franco, Scarpa, Arana. Mas você conversa aqui, conversa ali, e falei, Cuca, e como é que tá a vida aí, cara? Você tá ficando aqui mesmo? Esse não é papo, eu não sei, tipo, das 18 horas, você vai lá tomar um café na rua, né? Tem um apartamento no lugar. Ele falou, Fael, desde que eu cheguei em Belo Horizonte, eu saí uma vez para ir na igreja ali da Pampulha, e com outra pessoa da comissão técnica que estava do lado, confirmou. E é só você ter 24 horas pensando em possibilidades para esse time, com o que eu tenho nas mãos, o que eu vou fazer, o que tem de possibilidade na janela, quando eu perco alguém para o departamento médico, como que eu vou resolver essa situação. Eu penso nesse time 24 horas por dia. Então, desde que eu cheguei em Belo Horizonte, eu só saí do CT uma vez. Eu até chamei o Vitor, eu falei, ô Vitor, você não pode deixar isso aqui não. Porque senão vai chegar dezembro, o homem vai ficar querendo ir embora. Eu falei, Cuca, pelo amor de Deus, vai ver gente. Lá no interior a gente fala isso, vai para Pampulha, dar uma volta lá, vai respirar de vez em quando. Mas esse cara viveu o clube 24 horas por dia, eu acho que foi o diferencial. Primeiro porque a gente tinha uma, não digo guerra civil foi no fim de 2011 para 2012. Ali o Cuca viveu uma guerra civil no clube. O Atlético viajava para Ipatinga, tinha protesto. O Atlético chegava em BH, tinha protesto. O Atlético ia para Divinópolis, tinha faixa de protesto. Para Nova Lima, protesto. Ali foi uma guerra civil muito pesada. Mas o clima estava muito ruim. É porque quando é recente é muito mais intenso para a gente fala, não, agora está pior. Mas a pressão vivida pela diretoria ali naquele fim de 2011, início de 2012, era péssimo. E ele conseguiu dar a volta por cima. E quando chega o apaziguador ali no dia 4 de junho de 2012, Ronaldo acaba de vez aquela guerra, né? Mas o Cuca, ele consegue realmente resultados que trazem tranquilidade. Não foi fácil, cara, porque a contratação dele aconteceu atrasado. Os reforços vieram com atraso, não foram para a pré-temporada nos Estados Unidos. Chegou aqui, o Júnior Santos ainda não estava à disposição, o Coelho não estava entrosado com o time, o Patrick de fora. Era um quadro muito caótico para ser revertido com muitos pontos. E ele, elenco, mas muito pelo treinador, conseguiu. E ele consegue, cara, agora ter esses números sem sofrer gols, né? Desde que chegou só sofreu um gol para o América. E, cara, o que potencializa, o que deixa isso ainda mais impressionante é que o Galo tinha das piores defesas do Brasil no ano passado, cara. Uma máquina de sofrer gols, que você conseguia situações ali, resoluções paliativas, e depois diminuía o número de gols sofridos, voltava a sofrer gols todo jogo, muitos gols, às vezes sofria poucos, mas com o Everson fazendo milagres, impedindo goleadas. Talvez o Everson tenha impedido 3 goleadas do Flamengo na sequência.
E ele consegue fazer essa defesa ser a defesa que sofreu um gol nessa sequência de jogos, cara. Cruzeiro, Orlando, aí América 1, Vila Nova, Atlético, Itabirito, Cruzeiro, Tombense. Não precisa falar da qualidade dos adversários em estadual, mas o Galo, até em estadual, sofreu em outros anos com esse cenário, cara. Eu sei da disparidade de Galo para os adversários que nós enfrentamos. E por isso vou citar daqui a pouco sobre imediatismo positivo ou negativo. Mas é muito mérito do Cuca. E em momento algum eu quero falar mal do Milito. Eu estou tirando o mérito de um treinador que foi finalista de Copa do Brasil, de Libertadores, mas que tinha seus problemas. Alguns dava para corrigir, outros não, porque era o que tinha no banco, era o que tinha em mãos de material humano, mas alguns dava para corrigir. Mas não quero colocar como o pior treinador do mundo um cara que conseguiu aquelas atuações contra São Paulo, Fluminense, River Plate, que segura o River Plate lá e que desandou nas finais ali. Ele teve seus defeitos e teve seus acertos também. É porque na internet a opinião hoje ela tem, todo mundo vai ter sua blindagem, seu fã-clube e os haters de tal nome, de qualquer nome, do Milito, do Cuca, ou de maioria dos jogadores que eu citar aqui, como o próprio Everson, que eu vou citar daqui a pouco. E se você elogia um profissional, a diretoria do Atlético, por exemplo, os donos do clube hoje, se você critica hoje, vão te aplaudir, se você elogia amanhã, vão te tacar pedra, porque não aceitam crítica ou elogio por determinado nome, depende da posição que você está nessa loucura que virou a internet, né? Então não estou aqui atacando o Milito ao falar do Cuca e vice-versa, né? Mas vamos para o quebra-cabeça da defesa. O que pode ter acontecido? Começando pelo Lianco, um zagueiro que estava jogando pelo lado direito, quase um lateral direito no Atlético. Ele, até por uma situação de mercado da saída do Batalha, se torna zagueiro. O Arana, segundo palavras do próprio Arana em entrevista para mim, ele deixa de ser quase um ponta esquerda e passa a ser um lateral que sobe pouco. O Natanael, com atuações extremamente felizes, surpreendendo até o cara que mais apostava nele, não sei até onde o Cuca apostava nele, mas um estadual nota 10 desse menino. Começo a temer assim, a velocidade com que a gente pode perder ele se ele mantiver as atuações das finais do Campeonato Mineiro para frente, incluindo Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Entendeu? Para ficar claro, porque imediatismo é um ponto que nós vamos debater daqui a pouco. Beleza? E nesse quebra-cabeça tem o Alan Franco que em alguns jogos ele teve muita liberdade e ele se torna o primeiro volante. Então não é pouca mudança que acontece, percebam, mudou o jeito de jogar do lateral esquerdo, o zagueiro, você perdeu o que era lateral direito, vem para a zaga, coloca um menino lá na lateral direita, o seu volante, que era segundo, que subia muito, se torna o primeiro volante, e o segundo volante não estava no clube, que tem uma característica diferente também, no lado do campo que joga, mudou muita coisa assim. A base do time é a mesma, mas a forma de jogar dentro do campo está muito diferente. O Lianco consegue uma partida brilhante contra o Fluminense no 2-0 que garante a nossa vaga na Libertadores, e o Lianco tem conseguido aquela atuação algumas vezes esse ano. Precisa falar toda hora que é contra equipes do Campeonato Mineiro? Não precisa. Mas tá. Ele consegue essas atuações que assim, são bem sólidas, regulares, uma grande sequência do Lianco nesse Campeonato Mineiro. Ele que, quando fala que o Galo está trazendo um zagueiro, eu espero que não seja para a vaga dele, porque ele, se vier, ok.
Tá? Não tô falando que não precisa de zagueiro, porque, como eu falei na live do Frossaro, hoje a gente fez uma live lá no Mercado Central, da KTO, eu não acho que o Cuca vai querer só o Rabelo e Rômulo no banco. E tem calendário para jogar todo mundo. Mas tem que vir e se for para pegar a vaga de alguém, tem que jogar mais do que quem está jogando. Né? O Nathan Silva, quando chegou, foi titular, mas começou a jogar mais do que quem estava aqui. Aí, ok. Não pode chegar e furar a fila e a gente ter que consertar depois o que estava dando certo. Tá bom? Vou tentar acelerar o pós-jogo, senão hoje, não... misericórdia, já tem 20 minutos. E percebam, números bons de defesa com um volante que pisa muito na área, que é o caso do Gabriel Menino. Né? Não acho que o gol do Gabriel Menino não demora a sair. Finalizando de fora da área, pisando na área, aparecendo para finalizar, aparecendo como opção quando o atacante puxa a marcação. Então não é dois volantões estilo Pierre e Donizete que pensam o tempo todo em defesa, apesar do Donizete ter feito os golzinhos ali chutando de longe, mas é um volante diferente, que pisa. E é foda comparar com 2021, mas o Jair também pisava muito na área, né? Me lembrei que até do gol do Cuiabá, naquele que a gente sai perdendo com o gol contra o Nathan Silva, rapidinho a gente vira com o gol dele. Acho que o menino vai ser bem na temporada esse volante que pisa na área para finalizar e é o diferencial, acho que vai balançar as redes, sim. Né? Outro ponto dessa turma que ajuda muito, claro que ajuda mastigando a marcação desde o lado do ataque, mas o Everson, as entrevistas do Calil eram muito marcantes, né? E ele falava assim, o Atlético não tem tradição com camisa 10, o Atlético tem tradição com goleiro e camisa 9. Eu ficava puto com aquilo, eu falava, porra, você não tá ganhando, então faz ter tradição com camisa 10, caralho. Aí trouxe um tal de Ronaldinho aí, que disse que jogava bola e foi campeão. Mas ele ter o goleiro, gente, é fundamental. É fundamental. E o Everson, tá em entrevista aqui no canal, ele fala sobre a virada de chave no ano passado, a lesão no dedo, o tempo que ele ficou um mês em casa cuidando da lesão, cuidando da cabeça, e a virada de chave, que na entrevista eu comparo com a virada de chave com o Boca em 2021, por volta do dia 27, 28 de julho, por aí. Esse dia eu virei a noite na sede bebendo vinho, noite bacana. E o Everson tem sido impressionante, né? A fase do goleiro impressiona muito. Só que eu tenho um recado para você. O Everson vai falhar. O Everson vai falhar ainda. Porque todo goleiro falha, cara. Vai chegar uma hora que o Everson vai tomar um gol bobo. Eu só espero que a turma que por algum motivo não gosta dele de jeito nenhum, entenda, porque você precisa aprender as lições com o que passa, cara. Entenda que goleiro bom, goleiro grande, é esse caso do Everson, que viveu momentos fantásticos no Atlético, heróicos, pô, aquela Supercopa que ele postou essa semana, ele defendendo pênalti, pá. Ele pode passar por uma turbulência, mas se você não for cruel, carrasco, der oportunidade, ele dá a volta por cima e volta a ser o grande goleiro. O Cuca elogiou ele na coletiva e eu queria citar ele no pós-jogo também. Falei sobre o Arana, hoje foi muito acionado lá na frente e percebam uma coisa, o futebol ele gosta muito de ataque, ver rede balançando, finalização, e hoje que o Arana apareceu marcando um gol que foi anulado, ele foi elogiado, chutando para o gol, ele foi elogiado, cruzando, ele foi elogiado. E a gente tinha esse debate nos outros vídeos. Eu cobrei muito do Arana no fim do ano passado, acho que foi o jogador que eu mais cobrei. Não, ele e o Scarpa foram os dois que eu mais cobrei. E no início do ano eu falava, inclusive no clássico 2-0, eu falava, olha, o que me incomoda é que me apedrinha, quando a gente costa aqui assim, que está incomodando, é a situação do Arana. Então, eu vinha cobrando muito do Arana aqui, mas conversando com ele, ele falou assim, cara, eu era quase um ponto esquerdo, se me deixar lá com ponto esquerdo, eu vou finalizar, eu vou cruzar, eu vou aparecer com perigo no ataque. Mas eu tô cuidando um pouquinho mais aqui. A cadeira, cara, a minha cadeira me abandonou. Vamos voltar, filha, trabalhar. Mas eu tô aparecendo um pouco mais aqui atrás, segurando a onda.
Então, realmente, eu não vou aparecer finalizando igual eu estava. E eu lembrei disso, da fala dele. Tem um amigo meu, que quando a fase é boa, a gente procura sempre o copo meio cheio. Amigo meu me falou assim, a Arana era um ponta esquerda, só que na seleção tem um Vini Júnior jogando por ali. Lá ele precisa ficar mais. Talvez ele esteja se preparando um pouco mais para essa função aqui no Atlético para servir a seleção. Pode ser loucura desse amigo meu? Pode. Mas é um argumento bom que ele usou. Eu falei que ia citar sobre imediatismo, sobre comentários precoces, positivos ou negativos. E a gente já viu muito isso, né? Nesse Campeonato Mineiro, nos últimos anos, já que se tem Milito aqui, naqueles 12 jogos iniciais, a gente achava que ia perder o Milito para a seleção argentina agora na Copa do Mundo, que ia perder ele para a Europa, né? O Otávio teve seu momento que depois a gente não queria ver o Otávio mais com a camisa do Galo, ele volta a jogar bem, é volantão e depois joga mal de novo, eu não quero o Otávio aqui. O Palácio joga bem contra o Grêmio, na nossa vitória no Rio Grande do Sul, e a turma, merece uma chance no time titular, porque ele é o cara do drible que a gente não tem. Passa 2 jogos, ele errou contra o Bahia lá, e ele errou um outro jogo. Ninguém queria ver o Palácios mais no time. Aí o Alisson consegue o jogo, a turma queria o Alisson. Teve uma outra situação que a galera pediu também, de imediato, assim. Vai, e depois não queria mais. Vou tentar lembrar depois. Mas eu citei no pós-jogo essas situações. Isso é normal não só na torcida do Galo, em qualquer clube de futebol. O nosso imediatismo de... O Coelho, na primeira arrancada dele aqui, você já viu comentários, assim... O Júnior Santos, nas 2 primeiras atuações dele, de que furada que o Atlético entrou. O Natanael, de que a gente já quer colocar ele na Europa, na seleção. Pés no chão. Eu acho que esse momento em que a gente consegue a classificação para o final é um momento que pede muita sabedoria para que a gente tenha um equilíbrio nessa balança nas peças que não é o fim do mundo, não é contratação furada e também não é um craque que nós vamos vender amanhã para reconstrução do Manchester City, porque eu gosto de... Esse é o momento do equilíbrio, de saber esperar 10 rodadinhos do Brasileiro, saber quem evoluiu, quem engrenou, quem realmente estava se destacando mais contra a equipe estadual ou não, quem estava precisando de tempo para melhorar o rendimento. Uma coisa é certa. O Everson, quando pega aquela bola ali, no pênalti, eu contei, foram 6 jogadores comemorar com ele. Uma vantagem que já estava de 4-0 para o Galo na semifinal do Mineiro contra o Tombense. Não era contra o Cruzeiro na final do Mineiro, a última cobrança, que foram 6 jogadores comemorar com ele. Me parece que o Cuca conseguiu realmente reacender essa chama de um time ferido no final da temporada. O menino estava ferido no resultado do ano passado? Não, ele não estava aqui, mas talvez estivesse por sair do Palmeiras. O Rony, por ter sido encostado no Palmeiras. Disseram que era um time de renegados? Fala agora, quem lembra? O Cuca tem isso, cara. Ele tem a dificuldade de trabalhar com uma pessoa ou outra ali, como o Alexandre falou em uma entrevista. Os casos que eu já ouvi de boleiro, assim, do Cuca, às vezes, no calor da emoção, se perder em uma forma de comunicar. Mas para essa parte de mexer no ego do cara e tipo, vamos junto, vamos que eu vou fazer você ganhar a bola de prata final. Ele faz muita gente ganhar a bola de prata. Bola de prata da placar vai ser sua, bola de prata da sua posição vai ser a sua e a sua também. Você não, você vai ser bola de ouro e chuteira de ouro, tá? E você vai ser cogitado para a seleção. Você vai ver que em breve você vai aparecer em pré-lista, depois em convocação e aparece, e vai, e título chega. Acho que mexe muito com o brilho. Deixa eu dar um pause e continuo. E teve um lance por volta dos 28 minutos de jogo que sai o gol do Rony, que o Coelho pega a bola. Deixa eu lembrar quem tá. O Júnior Alonso está aqui. Talvez seja o Arana. Alguém acionou o Coelho. E o Coelho domina. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, anota aí. O que ele faz? Ele gira o eixo do corpo em direção ao gol. Aí eu pausei o vídeo. Tá o Rony
com o bracinho esticado. Olha como eu tenho hiperextensão, galera. Isso aqui, ó, eu tô com uma lesão aqui no braço por causa de hiperextensão. Então meu braço vira todo assim, meu joelho também é desse jeito. Por isso que eu tenho muita dor nas pernas e nas costas. O Rony tá lá assim, ó, apontando, tipo, lá na frente. Cara, entre o Atlético pegar a bola, tocar pro Coelho, o Coelho virar o corpo, ele aciona o Rony, que carrega ela alguns metros e faz o gol quase sem ângulo. Uma objetividade que faltava pro Atlético, uma dinâmica de que o Cuca treinou muito desde os Estados Unidos de vamos levar essa bola pro gol no menor tempo possível. Nem toda jogada contra equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, São Paulo, Inter, vai ser necessário às vezes você pegar, ver uma dificuldade maior na qualidade de marcação e voltar no Lianco, voltar no Everson para você abrir lá do lado direito para reconstruir, que não deu certo, você bate de novo, reconstrói, abre espaço no adversário, chama, desce um pouquinho para ele vir, para abrir espaço. Mas quando você tem a oportunidade, que a vida te dá a oportunidade, ano passado em alguns momentos ela te deu a oportunidade, você pode girar o eixo do corpo para lá e rapidamente fazer essa bola terminar numa finalização. Faz parte da rotina de treinos do Cuca. O Everson confirmou isso em uma das entrevistas. Pega a bola, vamos converter isso rapidinho em finalização do outro lado. Fael, e se o Galo ganhar o Campeonato Mineiro, existe a chance que você falou do América, de achar que o time é bom, que não precisa de reforço e tudo mais? Olha, o Galo já tem um time bom. O Galo tem um time bom. Talvez para brigar por Libertadores, o Galo tem. O Galo tem. O Cuca não vai se contentar com isso. Eu pego como referência o Campeonato Mineiro de 2012. Pega quem está na comemoração do Mineiro de 2012, campeão mineiro invicto. Eu acho que o Lima já se despede do Campeonato Mineiro. Talvez o Mancini já esteja se despedindo também naquela etapa. E quem chegou no início do Brasileiro? O Cuca já tinha feito reforço, já tinha buscado reforço no início do ano. Ele é campeão mineiro invicto. Amassa o América no segundo jogo da final, inclusive. O primeiro acho que ficou 1-1, gol do André Bebezão. E ele não se contenta, estrutura ainda mais o time para o Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente tem a máquina do tempo do Camisa 12, não é porque o Fael adora coincidência, o Fael fica buscando coincidência em tudo, não. É porque eu acho que futebol é uma roda gigante, cara. Tem um algoritmo que sempre se repete. E eu gosto de fazer essas pesquisas. Eu não acho que título ou perder o título vai interferir na decisão do Cuca sobre o elenco. Eu acho que ele vai saber fazer uma análise à parte do que é necessário. O bom é que a gente deu um checklist na classificação da Copa do Brasil. O Galo conseguiu a classificação heróica que precisava para a semifinal do Campeonato Mineiro. Foi desgastante mentalmente, dentro de campo. A gente precisou escalar o mesmo time todas as rodadas. Bateu 35 minutos, é caixa. Está com 33 agora. Ela pisca. A gente precisou escalar Everson, Natanael, Lianco. Natanael talvez tenha ficado 1, 2 jogos no máximo fora. Lianco, Alonso, Arana. Arana saiu um pouquinho contra o Tocantinópolis. Menino saiu um pouquinho, mas ainda assim a sequência dele está pesada. Franco, a sequência pesadíssima, porque no clássico Alonso sai e ele não. Scarpa, Hulk, sequência pesada. Coelho, sequência pesada. Então, a gente consegue, com um mínimo de danos, passar por essa tempestade, consegue chegar na final do estadual e o calendário nos permite respirar um pouco, descansar essa galera na musculatura pra caramba, porque a gente precisa desse elenco completo na final do Mineiro. Respeitando demais esse América. Eu falei um pouco de quem saiu, do Juninho, do Bruno Azevedo. Bruno Azevedo não. É Bruno Azevedo, que rapaz que corria muito pelo lado do campo, ficou muitos anos no América. Ele não, eu tenho dificuldade de nome, mas você sabe de que eu estou falando, principalmente quem acompanha. Né? Na esquerda tem o Marlon, que é às vezes contestado pela torcida.
do América, principalmente por tomar muita bola nas costas. A gente não sabe, provavelmente o Matheus Mendes não jogue. O Jori é um caso curioso, eles até emprestaram o Jori, acho que para o Vila Nova, um ano, mas o Jori não deixou a desejar em relação aos outros goleiros que o América contratou. Quando aquele goleiro que foi o nome forte dessas campanhas de Libertadores, Sul-Americana, começou a falhar, eu vou ter dificuldade de lembrar os nomes com perfeição. Mas principalmente do América, ou quem acompanha futebol sabe. Eles foram atrás do Aguerre, que estava no Peñarol, todos os goleiros davam seus momentos de falha, e o Jori rodando, mas eles não fizeram nada demais que falaram assim, olha, eram reservas ruins, para falar a verdade. Então o Jori já merecia uma chance, pelo menos de ser o reserva imediato. Pegou muito contra o Galo no Campeonato Mineiro. Torço muito para que o Matheus não esteja, que eles não paguem o valor que tem que pagar, porque o Matheus é um grande goleiro, mas o Jori também é bom substituto. Do lado direito, o Mariano, me falaram que o Mariano treinou bem. Não sei se eles vão continuar improvisando. Ricardo Silva foi bem contra o Atlético no primeiro jogo, né? E a técnica diferenciada mesmo é do Benítez, que se lesiona muito. Então, assim, correu muito hoje, ainda conseguiu, mas quando pregou pesado também. O gringo também, que entrou no lugar dele, não emplacou no América. O Jonathan só tem contrato até o meio do ano. Também não falo que tenha uma popularidade dividida na torcida do América, porque acho que a maioria não quer a renovação, a grande maioria, mas o título mineiro poderia mudar isso para a torcida do América, né? Porque ficaria na galeria dos imortais deles. O estadual é muito raro para o América. O Renato Marques, talvez ele tenha se deslumbrado com o sucesso, né? Mas é um atacante de perigo. E o que cometeu o pênalti contra o Cruzeiro, joga pelo lado direito, tem um Y no nome, Adrielson, não, eu não guardo o nome mesmo, galera. Eu tenho dificuldade de guardar o nome, como diz o Luiz Felipe, tenho dificuldade de guardar o nome da minha família. De Nelson, não. Vem numa baixa, né? Fabinho não jogou. Então é isso. É um time que acho que o treinador consegue espremer até a última gota do que ele pode oferecer. Então a principal arma do América, acho que não está nem de chuteira dentro de campo. É o treinador, o William, fora, que inclusive deu uma coletiva de histórias que eu gosto do futebol, bonita, da vida, não do futebol. Ele falando de quando teve que dirigir aplicativo, porque as coisas não estavam dando certo na vida dele, de repente a chave virou, e dali para frente ele conseguiu ir dando um passo, outro passo, e tá na final do estadual fazendo um bom trabalho, com um trabalho que surpreende todo mundo. Essa semana vai ter uma mega entrevista do Toledo com ele, e você vai poder conhecer um pouco mais do treinador, que é nosso adversário na final. Beleza, turma? Beijos para você, semana abençoada e um bom fim de semana. Segunda, assista Alterosa Esporte. Valeu, até o próximo pós-jogo. Tchau.